Minhas mãos tremiam, manchadas de sangue, enquanto o silêncio da noite gritava mais alto que qualquer som. Eu, Maria, hoje uma avó de 72 anos, carrego uma história que queima a alma, uma história de dor, traição e sobrevivência que começou em um canto esquecido do interior do Brasil, onde as mulheres como eu eram silenciadas, esmagadas pelo peso de um mundo que nunca lhes deu voz. Meu nome é Maria, mas todos me chamam de Vó Maria, e hoje, com o coração aberto e cicatrizes expostas, conto a vocês o que guardei por décadas, uma verdade que me transformou de vítima em guerreira. Se essa história tocar seu coração, se ela fizer você sentir raiva ou esperança, por favor, deixe um nos comentários e clique no botão de curtir para que mais pessoas conheçam essa jornada. Quero saber de onde você está ouvindo, do sertão ao litoral, porque cada pedaço do Brasil que me escuta me dá forças para continuar. Eu nasci em uma fazendinha no interior da Bahia, onde o sol castiga a terra seca e a vida é tão dura quanto o chão rachado. Meu pai, José, trabalhava na roça, plantando milho, feijão e mandioca, enquanto minha mãe, Ana, lavava roupas para os fazendeiros ricos da região e costurava colchas que vendia na feira. Éramos pobres, mas nunca faltou comida na mesa nem amor em casa. Cresci com 5 irmãos, 3 meninos e 2 meninas, sendo eu a segunda mais velha. Desde pequena, aprendi a cuidar dos mais novos, a cozinhar, a limpar. Estudei só até a 4ª série, porque meu pai dizia que mulher não precisava de muito estudo, apenas o suficiente para não ser enganada na venda. Meus irmãos, claro, podiam estudar o quanto quisessem. O cheiro da minha infância era de feijão no fogão, terra molhada após a chuva e fumaça do fogão a lenha. Acordávamos com o canto do galo, dormíamos quando a lamparina se apagava. Não tínhamos energia elétrica, nem água encanada. A água vinha do poço e o banho era em uma bacia de lata. Era uma vida simples, mas eu não conhecia outra. Aos 12 anos, quando menstruei pela primeira vez, minha mãe me disse: "Agora você é moça, Maria. Tem que tomar cuidado com os homens." Ela não explicou mais nada, e eu, apavorada, achei que ia morrer com aquele sangue. As explicações vieram aos sussurros de amigas mais velhas, cheias de vergonha e palavras pela metade. Meu pai era rígido, mas nunca violento. Tinha aquele jeito sério dos homens de antigamente, que achavam que demonstrar afeto era coisa de fraco. Minha mãe, por outro lado, era carinhosa, nos abraçava, cantava, contava histórias à noite. Tudo mudou quando fiz 16 anos. De repente, os rapazes começaram a me olhar diferente, na feira, na igreja, na quermesse. Eu era magra, de cabelos castanhos até a cintura, nada de especial, mas em uma cidadezinha pequena, qualquer moça chamava a atenção. Foi na quermesse de 1967 que conheci Tomás. Ele veio de uma cidade vizinha, alto, forte, trabalhava na construção civil. Tinha 22 anos e um sorriso que me fez esquecer meu próprio nome. "A senhorita aceita uma dança?" ele perguntou, estendendo a mão enquanto a sanfona tocava um forró animado. Olhei para meu pai, que assentiu discretamente. Naquele tempo, moça de respeito não saía sozinha. Dancei com Tomás até o suor escorrer, até os pés doerem, com o cheiro de milho assado e algodão doce no ar. Quando ele me levou de volta à minha família, senti algo mudar dentro de mim. "Posso te visitar no domingo?" ele perguntou antes de ir embora. No domingo, Tomás apareceu em casa com a melhor roupa, cabelo penteado, trazendo uma caixinha de doces para minha mãe. Conversou com meu pai sobre trabalho, futebol, a vida na roça. Encantou meus irmãos menores com brincadeiras. Minha mãe serviu café e ele elogiou como se fosse o melhor que já tomou. O namoro começou assim, com visitas aos domingos, sempre vigiadas. Tomás trazia presentinhos simples, uma fita para o cabelo, uma fruta rara, um caderninho para eu escrever. "Maria, esse rapaz parece decente",
meu pai disse após alguns meses. Mas vá com calma. Homem promete muito antes de conseguir o que quer. Depois muda. Eu deveria ter ouvido meu pai com mais atenção. Nos primeiros 6 meses, Tomás era atencioso, paciente, falava dos sonhos de ser capataz, ter uma casa própria, formar família. Contou sobre seu pai, Haroldo, viúvo há anos, dono de uma venda na cidadezinha deles, homem respeitado. Meu pai criou 3 filhos sozinho, Tomás disse com orgulho. Nunca quis se casar de novo, dizia que nenhuma mulher substituiria minha mãe. Achei bonito esse respeito pela memória da mãe dele, sem imaginar o que essa história escondia. Conheci Haroldo no dia em que Tomás me levou para conhecer a família dele. Era um domingo. Levei um bolo de milho para agradar. Haroldo era imponente, mais alto que Tomás, cabelos grisalhos, mãos calejadas. Tinha um olhar penetrante que parecia atravessar a alma. Então é você que está ocupando a cabeça do meu filho, ele disse, me medindo de cima a baixo. Senti um arrepio. Não era o olhar de um sogro conhecendo a nora, era o olhar de quem avalia uma mercadoria. Baixei os olhos, como me ensinaram que moças de respeito faziam. Agora sei que deveria ter confiado no meu instinto e fugido dali. A visita foi estranha. Haroldo fez muitas perguntas. Se eu sabia cozinhar, limpar, costurar, se era moça direita, se queria ter muitos filhos. Tomás parecia envergonhado, mas não confrontou o pai. O irmão dele, Ricardo, parecia acostumado com aquele comportamento, quase entediado. Pai, ela é uma boa moça, vem de família decente. Tomás tentou intervir. Estou só conhecendo quem vai entrar na família, Haroldo respondeu, frio. Mulher tem que saber seu lugar desde o começo. Fui para casa inquieta, mas não disse nada aos meus pais. Pensei que era só o jeito de um homem mais velho, daquela criação antiquada. Como fui ingênua! O namoro continuou, e Tomás pediu minha mão 1 ano depois. Eu tinha 17 anos, ele 23. O noivado foi simples, uma festinha em casa com bolo feito por minha mãe, refrigerante dividido em copos, os vizinhos todos presentes. Meus pais deram as economias para ajudar com o enxoval. Tomás alugou uma casinha na cidade, pequena, só 2 cômodos, mas era o começo do nosso sonho. Casei-me em uma manhã quente, com um vestido branco simples, costurado por minha mãe e minha tia, véu emprestado, buquê de flores silvestres colhidas no dia. A cerimônia foi na igrejinha da cidade, cheia de gente, porque em cidade pequena casamento é evento para todos. Haroldo apareceu com os outros 2 filhos. Durante toda a cerimônia, senti seu olhar sobre mim, como se estivesse avaliando se eu era digna do filho dele. Não havia sorriso, apenas aquele olhar frio, calculista. Na festa, ele bebeu mais que todos, não a ponto de cair, mas o suficiente para falar o que realmente pensava. Em um momento, se aproximou de mim e Tomás. Agora você tem responsabilidade, rapaz, disse, apertando o ombro do filho com força. Mulher é como animal, precisa de rédea curta desde o começo, senão toma conta. Tomás riu, constrangido. Eu fingi não ouvir, como as mulheres da minha época foram ensinadas a fazer. Engoli aquelas palavras junto com o bolo de casamento. A noite de núpcias foi como tantas outras da época, assustadora, dolorosa, cheia de ignorância de ambos os lados. Tomás não foi cruel de propósito, mas também não sabia o que fazer além do que ouvia dos outros homens. Eu não sabia nada além do deite e aguente que as mulheres mais velhas sussurravam para as noivas. Acordei no dia seguinte como esposa, mulher casada, dona de casa. A vida parecia traçada. Cuidar da casa, do marido, ter filhos, repetir o ciclo das mulheres ao meu redor. Os primeiros meses foram de adaptação. Tomás trabalhava de segunda a sábado, saía antes do sol nascer, voltava quando já era noite. Eu cuidava da casa, fazia comida, lavava roupas. Às vezes, fazia bordados para vender e ajudar na renda, mas Tomás não gostava, dizia que parecia que ele não dava conta de sustentar a casa. Uma vez por mês, visitávamos Haroldo.
Essas visitas eram sempre tensas. Ele inspecionava a casa do filho com um olho crítico, passava o dedo nos móveis procurando poeira, olhava as panelas para ver se estavam bem esfregadas. Dá para saber a mulher pela cozinha que ela mantém, dizia, como se eu não estivesse ali. Quando Tomás não estava por perto, Haroldo fazia comentários que me deixavam desconfortável. Uma esposa boa já teria me dado um neto para carregar. Ou, tá magra assim, homem gosta de ter onde pegar. Engolia tudo em silêncio. Ele era o pai do meu marido, merecia respeito, era o que me ensinaram. Além disso, eu o temia aquele olhar, aquelas mãos grandes, aquela autoridade que ele impunha. As coisas ficaram estranhas quando engravidei, no final do primeiro ano de casada. Tomás ficou radiante, me tratava como se eu fosse de cristal. Haroldo, quando soube, veio nos visitar, algo que nunca fazia, sempre esperava que fôssemos até ele. Agora você é mulher de verdade, disse, olhando minha barriga ainda reta. Tomara que seja menino, já tem mulher demais nesse mundo. A gravidez foi difícil, com náuseas constantes, fraqueza, dores que vinham e iam. O médico da cidade dizia que era normal, que meu corpo jovem estava se adaptando. Tomás se preocupava, mas precisava trabalhar. Eu passava a maior parte do tempo sozinha, lidando com o desconforto como podia. Haroldo começou a aparecer mais, trazendo coisas para o bebê. Um berço de madeira que ele mesmo fez, roupas guardadas dos filhos, um cavalinho de balanço, caso fosse menino. Sempre quando Tomás não estava, sempre com aquele olhar que me incomodava. Menina grávida precisa de cuidado, dizia. Meu filho trabalha demais, não pode estar sempre aqui. Em uma dessas visitas, no 5º mês de gravidez, ele trouxe uma garrafa de pinga caseira para dar força. Insistiu quando recusei. Mulher grávida precisa de sangue forte. Aceitei um copo pequeno para não parecer ingrata. O gosto era estranho, forte demais. 2 horas depois, comecei a sentir dores intensas, sangramento. Haroldo já tinha ido embora. Gritei por ajuda até uma vizinha ouvir. Perdi o bebê naquela noite. O médico disse: acontece, muitas mulheres perdem o primeiro. Ninguém questionou a pinga, nem eu na época. Só anos depois, juntando as peças, percebi a verdade. Tomás ficou arrasado, mas se recuperou rápido, como os homens fazem. Vamos tentar de novo, disse. Deus sabe o que faz. Haroldo veio ao enterro do bebê com expressão solene, mas seus olhos não mostravam tristeza, quase alívio. Foi depois disso que notei a mudança em Tomás. Começou devagar. Pequenas reclamações, críticas ao tempero da comida, à arrumação da casa. Ele começou a beber mais, chegar mais tarde. Primeiro eram comentários, depois vieram os gritos. O primeiro tapa veio quando perguntei onde ele passou a noite. Foi forte no rosto, me jogando contra a parede. Minha mulher não me questiona, disse entre dentes. Aprenda seu lugar. Chorei a noite toda no banheiro, com um pano na boca para ele não ouvir. Na manhã seguinte, Tomás agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também fingi, como tantas mulheres antes de mim. Aquele tapa abriu a porta para outros. Logo vieram empurrões, depois socos, sempre quando ele bebia demais, sempre seguidos de arrependimento no dia seguinte. Flores colhidas no caminho, promessas de nunca mais, lágrimas masculinas raras que me convenciam de que ele sentia mesmo. E eu perdoava, porque era o que as mulheres faziam, porque eu não tinha para onde ir. Meus pais morreram em um acidente de carro 6 meses após meu casamento. Eu acreditava que o amor era assim, com partes boas e ruins. Haroldo sabia, tenho certeza. Durante as visitas, ele via meus hematomas, mal disfarçados com roupas longas, mesmo no calor, com a maquiagem grossa que eu usava para cobrir as marcas. Mulher tem que saber agradar o marido. Ele comentava,
com um sorriso de canto. Quando não agrada, é corrigida. Em 1972, engravidei de novo. Dessa vez, Tomás reduziu a bebida, as agressões pararam temporariamente. Haroldo manteve distância nesses meses, o que me trouxe alívio. A gravidez foi mais calma e nasceu minha filha, Liliane, perfeita, com os olhos do pai e meu cabelo escuro. Tomás ficou desapontado por não ser menino, mas logo se encantou pela filha. Haroldo nem quis segurar a neta quando a levamos para conhecer. Menina só dá trabalho, disse, mal olhando para o bebê. Outra boca para alimentar que não traz retorno. Com Liliane, encontrei uma nova força. Não permitia mais que Tomás me batesse na frente dela, mesmo sendo bebê. Ele respeitava isso, levava suas explosões para outro cômodo, mas elas continuavam. Nossa vida seguiu assim por mais 2 anos. Tomás trabalhando, bebendo, alternando entre marido amoroso e agressor. Eu cuidando da casa, da filha, tentando ser invisível quando sentia a tempestade chegando. Haroldo nos visitando mensalmente, sempre com aqueles olhares, aqueles comentários que me faziam querer trancar todas as portas. Foi no calor escaldante de um verão que tudo mudou para sempre. Tomás tinha 29 anos, eu 23, Liliane quase 2. Era uma sexta-feira comum. Tomás saiu para o trabalho prometendo voltar cedo para levar Liliane à festa da cidade com fogos de artifício. O dia passou, a noite caiu e nada de Tomás. Não era incomum. Muitas vezes ele ia do trabalho direto para o bar, mas ele tinha prometido à filha, que esperava ansiosa, com seu vestidinho de festa. Quando o relógio marcou 9 da noite, coloquei Liliane para dormir, prometendo que o papai a levaria para ver os fogos no dia seguinte. Ela adormeceu chorando. À meia-noite, bateram à porta. Era João, amigo de Tomás, com o rosto pálido, as mãos trêmulas. Maria, aconteceu uma coisa. Um acidente na obra. As palavras dele pareciam vir de longe, como se falasse debaixo d'água. Um andaime quebrou. Tomás caiu do 3º andar. Meu mundo desabou. Não lembro como cheguei ao hospital. Uma vizinha ficou com Liliane. Chorei o caminho todo no caminhão de João, rezando todas as orações que conhecia. Mas quando cheguei, Tomás já tinha ido. Morte instantânea, disse o médico. Ele não sofreu. Como se isso consolasse uma viúva de 23 anos com uma filha pequena. Olhei aquele corpo coberto por um lençol branco e não reconheci o homem com quem dividi 5 anos da minha vida. O rosto estava desfigurado pela queda, mas as mãos eram as mesmas que me acariciaram e também me machucaram tantas vezes. Chorei por tudo. Pelo Tomás da quermesse, pelo pai amoroso que ele às vezes conseguia ser, até pelo agressor que se arrependia de manhã. Chorei pelo futuro que não teríamos, pelas promessas dos dias bons de que tudo melhoraria. Nos dias seguintes, vivi em choque. O enterro foi rápido, não tínhamos dinheiro para algo elaborado. Haroldo organizou tudo, pagou as despesas, mas parecia calmo demais, como se enterrasse um estranho, não o próprio filho. A vida continua, disse no cemitério, enquanto o caixão descia à terra. Você e a menina podem contar comigo. Naquele momento, as palavras dele pareceram gentis. Um porto seguro enquanto eu me afogava. Mal sabia o que aquela oferta significava. Voltei para casa com Liliane, para o silêncio ensurdecedor, para os cantos que ainda guardavam o cheiro de Tomás, para as roupas dele no varal que lavei no dia anterior. A vida ao lado dele foi dura, mas pelo menos eu não estava sozinha. Agora, éramos só eu e minha filha no mundo. Eu não tinha emprego, nem dinheiro guardado. Tomás nunca me deixou trabalhar fora. E o pouco que ganhava com bordados mal pagava o material. O aluguel vencia em 1 semana, e o dono da casa já veio dar condolências e lembrar que negócio é negócio. Foi então que Haroldo apareceu com a proposta. Venha morar comigo, disse, sentado na minha sala, 3 dias após o enterro.
A casa é grande. Tem um quarto sobrando desde que os meninos saíram. Liliane terá melhores condições que nesse lugar. Hesitei. Algo na oferta me causava desconforto, o mesmo arrepio que senti quando o conheci. Mas o que podia fazer? Voltar para a Bahia? Não tinha mais família lá, nem amigos próximos após tanto tempo. Só até eu conseguir um emprego, me estabelecer, respondi. Claro, ele disse, rápido demais. Só até você se recuperar desse golpe. Uma semana depois, Liliane e eu nos mudamos para a casa de Haroldo, em uma fazendinha isolada, cercada de milharais. A casa era simples, mas espaçosa. 3 quartos, sala grande, cozinha com fogão a lenha, quintal com galinhas e uma vaca leiteira. A venda que ele gerenciava ficava na frente, de frente para a estrada. Os primeiros dias foram calmos. Haroldo saía cedo para a venda, voltava para o almoço que eu preparava, depois trabalhava até a noite. Era educado, mantinha distância respeitosa, passava pouco tempo com a neta, mas não mostrava a aversão do primeiro encontro. Eu mantinha a casa em ordem, cozinhava, lavava, passava. Liliane brincava no quintal, encantada com os bichos, com o espaço que nunca teve antes. Aos poucos, a dor da perda deu lugar à rotina, à necessidade de seguir em frente. Comecei a procurar trabalho, ofereci serviços de costura aos clientes da venda. Era pouco, mas comecei a guardar dinheiro em uma lata de biscoito, sonhando com um novo começo. As mudanças em Haroldo começaram no primeiro mês. Um olhar mais demorado durante o jantar, um elogio estranho sobre como o vestido marcava meu corpo, perguntas sobre quando foi a última vez que estive com Tomás. Uma moça jovem como você deve sentir falta, comentou uma noite, depois que Liliane já dormia. Fingi não entender, agradeci o jantar e fui para meu quarto, trancando a porta, como já tinha virado hábito. A inquietação crescia, mas eu repetia que era coisa da minha cabeça, que eu estava interpretando mal por causa do luto, do medo de estar sozinha. A primeira vez que ele tentou algo mais direto foi quando completamos 2 meses naquela casa. Liliane estava com febre. Passei a noite acordada com ela. De manhã, Haroldo ofereceu buscar remédio na cidade. Deite um pouco, disse ao voltar. Eu fico com a menina enquanto você descansa. Exausta, aceitei. Adormeci quase instantly no meu quarto. Acordei com o colchão afundando ao meu lado, o peso de Haroldo sobre mim, sem camisa, o hálito de cachaça invadindo meu rosto. Quieta, sussurrou, uma mão tapando minha boca. Não quero acordar a menina. Lutei com todas as forças, me debati, mordi, arranhei. Por um instante, a surpresa me deu vantagem. Empurrei-o, corri para o quarto de Liliane, tranquei a porta. Ele não insistiu naquele dia, ficou do outro lado respirando pesado. Foi só um mal-entendido, disse por fim. Não precisa fazer esse drama. Passei a tarde trancada com Liliane, aterrorizada. Quando ele saiu para a venda, aproveitei para pegar água, comida, o que precisávamos para passar a noite entrincheiradas no quarto. À noite, ele bateu na porta, voz calma, como se nada tivesse acontecido. Maria, não seja boba, vamos conversar como adultos. Foi um impulso, não vai acontecer de novo. Não respondi. Liliane dormia em meus braços, a febre finalmente cedendo. Rezei pelo amanhecer, por uma chance de escapar, mas a pior traição veio de quem eu menos esperava. Dona Clara, a vizinha que me ajudou quando perdi o bebê, viu minhas marcas, ouviu meus gritos abafados à noite, mas escolheu o lado de Haroldo. Mulher sozinha provoca, ela disse na venda, diante de todos, quando tentei pedir ajuda. Se está na casa dele, deve estar querendo algo. A humilhação queimava mais que as marcas no meu corpo. E a irmã de Haroldo, Dona Inês, uma beata que liderava o grupo da igreja, espalhou que eu era louca, instável, uma viúva que inventava histórias para manchar a honra do homem de bem que me acolheu.
A cidade inteira virou as costas. Eu estava sozinha, encurralada, com uma filha para proteger e um monstro dentro de casa. Se minha história mexeu com você, se a raiva ou a dor que sentiu te fez querer gritar por justiça, deixe um nos comentários e clique em curtir. Quero ouvir de você de que canto do Brasil você está escutando, porque cada voz que se junta à minha é um grito contra o silêncio que tentaram me impor. Essa é só a primeira parte da minha jornada, e o que vem a seguir é ainda mais intenso. Continue comigo. Aquela noite em que lutei contra Haroldo, com o peso do seu corpo sobre mim e o pavor de perder minha filha, marcou o início de um pesadelo que engoliu minha alma. Eu, Maria, hoje uma avó de 72 anos, carrego as cicatrizes de uma guerra que não escolhi, mas que fui forçada a lutar. Minha história, que começou com sangue nas mãos e um grito preso na garganta, agora desce ao abismo mais escuro, onde a traição de uma comunidade inteira e a violência de um homem me transformaram em algo que nunca imaginei. Uma sobrevivente disposta a tudo para proteger minha Liliane. Esta é a segunda parte da minha jornada, uma história que queima como brasa, que exige que você sinta a raiva que senti, a dor que carreguei. Se isso mexer com você, se fizer seu sangue ferver, deixe um nos comentários e clique em curtir para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Quero ouvir de onde você está escutando, de que pedaço do Brasil sua voz ecoa, porque juntos podemos romper o silêncio. Os dias após aquela primeira tentativa de Haroldo foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo era calculado, cada som na casa me fazia pular de medo. Eu trancava a porta do quarto com uma cadeira encostada, mas sabia que não era o suficiente. Haroldo agia como se nada tivesse acontecido. Tomava café da manhã com um sorriso satisfeito, ia para a venda, voltava para o almoço que eu preparava com mãos trêmulas. Mas seus olhos, aqueles olhos frios e predatórios, nunca desviavam de mim. Você tá muito quieta, Maria, ele dizia, com um tom que parecia zombar da minha dor. Mulher precisa sorrir, senão ninguém aguenta. Eu engolia as palavras, engolia o medo, porque Liliane, minha pequena de 2 anos, dependia de mim. Ela brincava no quintal, correndo atrás das galinhas, alheia ao monstro que dividia o teto conosco. Mas eu via o perigo em cada sombra, em cada batida da porta, em cada noite que caía sobre aquela fazenda isolada, cercada por milharais que pareciam engolir meus gritos. Haroldo começou a intensificar suas investidas. Ele aparecia no quarto sem avisar, sempre com uma desculpa. Trouxe um remédio para a menina. Ou, vim ver se tá tudo em ordem. Mas suas mãos se demoravam demais ao entregar algo. Seus olhos invadiam minha alma. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou por trás, tão perto que senti seu hálito de cachaça no meu pescoço. Você precisa relaxar, Maria. Uma viúva jovem como você não pode viver como freira. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força, os dedos cravando na pele. Não faz cena, menina. Ninguém vai acreditar em você contra mim. Ele estava certo. Quem acreditaria em mim, uma viúva sem família, sem dinheiro, contra Haroldo, o homem respeitado, dono da venda, amigo do delegado, da igreja, de todos na cidade? Eu estava presa, uma prisioneira na casa do meu próprio sogro. A traição da comunidade foi o que mais doeu. Dona Clara, a vizinha que outrora me ajudou quando perdi meu primeiro bebê, agora virava o rosto quando eu passava. Um dia, na venda, ouvi ela sussurrando com outras mulheres. Essa Maria tá se aproveitando do Haroldo, viúva nova, querendo seduzir o coitado para ficar com a herança. As palavras cortaram como faca. Eu, que passava noites acordada protegendo minha filha, que escondia hematomas com mangas compridas no calor infernal da Bahia, era agora a vilã. Dona Inês, a irmã de Haroldo, era ainda pior. Ela liderava o grupo de oração na igreja, mas usava a religião como arma.
Essa moça é uma desgraça, dizia ela na missa, alto o suficiente para todos ouvirem. Vive inventando histórias para sujar o nome do meu irmão, um homem de Deus. Quando tentei falar com o padre da cidade, ele me olhou com desprezo. Mulher deve honrar a casa onde vive Maria. Não espalhe calúnias. Até o delegado, seu Manuel, amigo de copo de Haroldo, riu quando tentei denunciar. Você tá nervosa, menina. Viúva tem essas coisas na cabeça. Volta para casa e agradece o teto que ele te deu. A raiva que senti naquele momento não tem nome. Era como se o mundo inteiro conspirasse para me manter acorrentada, para me fazer acreditar que merecia o inferno que vivia. Eu tentei fugir 2 vezes. Na primeira, peguei Liliane no colo, uma trouxa de roupas nas costas e caminhei pela estrada de terra à noite, rezando para chegar à rodoviária. Não cheguei nem ao fim da estrada. Haroldo me encontrou, com a ajuda de Dona Inês, que viu minha sombra na estrada e correu para avisá-lo. Ele me arrastou de volta para casa, com Liliane chorando sem entender. Se tentar de novo, a menina fica comigo. Ele ameaçou, quando estávamos sozinhos. Eu tenho amigos, tenho dinheiro para advogado. Você não tem nada. A segunda tentativa foi ainda mais humilhante. Cheguei à rodoviária, com o dinheiro que guardei na lata de biscoito, prestes a subir no ônibus para Salvador. Mas Haroldo apareceu com o delegado Manuel. Essa é minha nora, ele explicou, com um tom de falsa preocupação. Não tá bem da cabeça desde que meu filho morreu. Tá tentando levar minha neta, coitadinha. O delegado, com um charuto na boca, me olhou com pena. Melhor voltar para casa, dona. Criança precisa de estabilidade. A multidão na rodoviária me encarava, cochichando, apontando. Eu era a louca, a ingrata, a mulher que abandonava a filha. Voltei para a casa de Haroldo com o coração em pedaços, sabendo que não havia saída, que o pesadelo só acabaria quando ele quisesse. O pior veio em uma noite quente, quando Liliane tinha acabado de fazer 2 anos. Haroldo estava mais bêbado que o normal, comemorando uma boa safra na venda. Enquanto eu colocava Liliane para dormir, ele entrou no quarto com aquele sorriso horrível que eu já conhecia. Chega de brincar de difícil, Maria, ele disse trancando a porta. Tentei resistir, mas ele era forte, muito mais forte que eu. Não foi só abuso, foi violência pura. Ele queria me machucar, me humilhar, deixar marcas. Me bateu com força quando tentei lutar, me jogou contra a parede e puxou meu cabelo. Igual a mãe do Tomás, ele murmurou enquanto me violentava. Ela também fazia doce no começo. Aquela revelação me chocou, mesmo em meio à dor. A mãe de Tomás, que ele dizia respeitar tanto, que dizia ser insubstituível, tinha passado pelo mesmo inferno? Pela primeira vez, não consegui conter os gritos. A dor era grande demais, o desespero insuportável. Liliane acordou, veio até a porta, chamando: Mamãe, tá doendo! Mamãe tá machucada! Sai daqui, menina! Haroldo gritou. Volta pro teu quarto! Ouvi os pezinhos dela correndo, assustados. Algo despertou em mim, uma fúria que eu não sabia que existia. Minha filha não cresceria vendo a mãe ser destruída assim, não viveria achando que isso era normal. Naquele momento de raiva cega, consegui me soltar. Corri para a cozinha, com Haroldo logo atrás, cambaleando de tão bêbado. Peguei a primeira coisa que vi, uma frigideira de ferro, ainda quente do jantar. Quando ele me alcançou, com aquele sorriso nojento, girei com toda a força que tinha. A frigideira acertou a lateral da cabeça dele com um som que nunca vou esquecer. Haroldo caiu, primeiro de joelhos, depois de lado. Não se mexeu mais. Fiquei ali, a frigideira na mão, vendo o sangue se espalhar pelo chão de cimento. Não senti remorso, nem alívio, nem medo. Só um vazio imenso. Liliane apareceu na porta da cozinha, olhos arregalados. Vovô tá machucado também? Larguei a frigideira. Corri até ela, cobri seus olhos. Vovô tá dormindo, meu amor. Vamos pro teu quarto. Mamãe vai arrumar nossas coisas e a gente vai viajar. Coloquei-a na cama.
falando de uma aventura, de uma cidade grande que veríamos enquanto ela adormecia. Minha mente corria. O que fazer agora? Voltei à cozinha. Haroldo continuava imóvel, o sangue formando uma poça cada vez maior. Verifiquei o pulso. Nada. O pescoço. Nenhum sinal de vida. Eu tinha matado meu sogro, o homem que me abusou por semanas, que, agora eu entendia, provavelmente fez o mesmo com a mãe de Tomás anos atrás. O homem respeitado por todos, que ninguém questionava. Não podia chamar a polícia. Quem acreditaria na minha versão? Uma viúva que mata o sogro que lhe deu abrigo? Me prenderiam, talvez para sempre. E Liliane, o que seria dela? Foi então que tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Arrastei o corpo de Haroldo para o quintal, até o chiqueiro onde ele criava 2 porcos grandes, famintos, que comiam restos. Me perdoe, murmurei, não para ele, mas para alguma força maior que pudesse ouvir. Não tinha outro jeito. Joguei o corpo por cima da cerca improvisada. Os porcos se aproximaram, curiosos no começo, depois desviei o olhar, mas não me movi. Precisava ter certeza. Voltei para dentro, lavei a cozinha como nunca antes. Esfreguei o chão, as paredes, tudo que pudesse ter uma gota de sangue. Queimei minhas roupas manchadas. Tomei banho até a pele arder. Arrumei uma mala pequena com nossas coisas mais importantes. Peguei o dinheiro que encontrei na casa, pouco, mas suficiente para começar em outro lugar. Acordei Liliane ao primeiro raio de sol. Vamos viajar agora, meu amor. Vamos conhecer lugares novos. E o vovô? Vovô ficou para cuidar da casa. A gente manda uma carta depois. Fomos para a estrada. Esperamos o primeiro ônibus. Salvador era o destino mais lógico. Uma cidade grande onde ninguém nos conheceria, onde poderíamos desaparecer. Enquanto o ônibus se afastava, olhei pela janela uma última vez. A casa ficava menor. A venda, o quintal onde deixei enterrado não só o corpo de Haroldo, mas também uma parte da minha alma. Liliane dormiu no meu colo durante a viagem, inocente, sem entender o que deixávamos para trás. Eu fiquei acordada, olhos abertos, mas sem ver a paisagem. Via só o sangue, os olhos vidrados de Haroldo, a frigideira na minha mão. Chegamos a Salvador em uma tarde úmida. A rodoviária cheia de gente, barulho, cheiros estranhos para alguém do interior. Liliane agarrada ao meu pescoço, assustada com o movimento. Eu, com nossa mala pequena, menos de R$ 100 no bolso e o coração pesado com o que deixei para trás. Onde a gente vai dormir, mamãe? Liliane perguntou, os olhinhos cansados da viagem de 6 horas. Boa pergunta. Eu não conhecia ninguém na cidade, não tinha planejado além da fuga. O importante era sair daquele inferno. O resto, eu pensava, se resolveria. Uma senhora que viajou ao nosso lado, Dona Rosa, de cabelos grisalhos e rosto gentil, deve ter notado meu desespero. Vocês têm onde ficar, querida. Neguei com a cabeça, segurando as lágrimas. Ela indicou uma pensão barata no centro. Não é luxo, mas é limpo. A dona é boa gente, pode dar um desconto para quem chega com criança. Seguimos Dona Rosa em um ônibus lotado, depois por ladeiras íngremes do centro de Salvador. Eu estava assustada e maravilhada ao mesmo tempo. Prédios altos, alguns majestosos, outros caindo aos pedaços, música saindo de todos os cantos, pessoas nas calçadas, nas janelas, nas esquinas, tão diferente da quietude da minha cidadezinha. A pensão era em um prédio velho, paredes descascando, escada de madeira que rangia a cada passo. Dona Lourdes, a dona, tinha um rosto marcado pelo tempo e um olhar que parecia ver além das aparências. Fugindo do marido, menina? Perguntou quando ficamos a sós. Do sogro. Respondi antes de pensar, logo me arrependendo. Ela assentiu, sem perguntar mais.
muito comum, mais do que as pessoas imaginam. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um colchão no chão, um armário que não fechava direito. Mas tinha uma janela que pegava a brisa do mar e era limpo. Para alguém carregando o peso que eu carregava, parecia um palácio. Os primeiros dias foram de adaptação. Salvador era outro mundo. O calor constante, a umidade, o ritmo acelerado, o sotaque que às vezes eu mal entendia. Liliane se adaptou mais rápido, fascinada com as cores, os sons, o movimento. Dona Lourdes me ajudou a encontrar trabalho em uma fábrica de costura no centro. Pagava pouco, mas era emprego honesto. Eu acordava às 5, deixava Liliane com Dona Lourdes, que cobrava uma ninharia para cuidar dela, e pegava 2 ônibus até a fábrica. O trabalho era exaustivo, 10, às vezes 12 horas curvada sobre a máquina de costura, o barulho ensurdecedor, o pó do tecido cobrindo tudo. Voltava à noite, corpo doendo, dedos furados por agulhas, olhos ardendo. Liliane já dormia quando eu chegava. Nos fins de semana, tentava compensar, levando-a para passear no parque, na orla, em lugares que não custassem nada além da passagem de ônibus. Eu pensava que estávamos seguras, que tínhamos escapado. Mas então veio a traição que me quebrou de novo. 3 meses depois de chegarmos a Salvador, voltávamos do parque em um domingo quente. Liliane pulava à minha frente quando viu o jornal na banca. Não costumava comprar, cada centavo era contado, mas a manchete me paralisou. Dono de venda desaparecido, polícia suspeita de assassinato. A foto de Haroldo, sério, olhando para a câmera, ocupava meia página. Peguei o jornal com mãos trêmulas, ignorando o jornaleiro reclamando que jornal não é revista para ler de graça. A matéria dizia que a comunidade estava chocada com o desaparecimento do respeitado comerciante, que a polícia investigava suspeita de assassinato após manchas de sangue na cozinha. Pior, falava da fuga misteriosa da nora e da neta logo após o ocorrido. Polícia procura Maria Ferreira dos Santos para interrogatório, dizia o último parágrafo. Deixei o jornal cair, peguei Liliane e corri para a pensão, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Preciso sair daqui, disse a Dona Lourdes assim que entrei. Hoje, agora. Que houve, menina? Parece que viu um fantasma. Não podia contar, nem para ela, que tinha sido tão boa. Meu sogro me encontrou, vai me levar de volta. Não era uma mentira completa. Se me encontrassem, eu seria levada, mas para a cadeia, não para a casa dele. Dona Lourdes não perguntou mais. Ajudou a arrumar nossa mala, deu um dinheirinho extra além do que devia por cuidar de Liliane. Para onde vai agora? Não sei, outro estado, talvez. Sem documentos novos, vão te encontrar onde for. Ela conhecia alguém, um homem encurvado, cheirando a cigarro e cachaça, que apareceu na pensão de madrugada com documentos falsificados. Agora você é Ana Luísa Silva, ele disse, entregando uma certidão de nascimento e uma carteira de identidade novas. E a menina é Clara Lúcia. Guarde bem os nomes. Nunca responda pelos antigos, nem quando estiver sozinha. Quase todo o dinheiro que guardei em 3 meses foi para pagar aquele homem. Larguei o emprego na fábrica no dia seguinte. Perdi a indenização, mas não podia arriscar. Saímos do centro, da bondade de Dona Lourdes, da vida que eu mal tinha começado a construir. Fomos para o outro lado da cidade, um bairro perto do aeroporto, onde aluguei um quarto nos fundos da casa de uma família. Mas a traição final veio de Dona Lourdes. Semanas depois, soube que ela denunciou minha presença à polícia, seduzida pela recompensa oferecida pela família de Haroldo. A mulher que me acolheu, que cuidou da minha filha, escolheu o dinheiro em vez da minha segurança. A raiva que senti era tão grande que mal cabia no peito. Como alguém podia ser tão cruel?
Como uma mulher podia trair outra sabendo do inferno que eu vivia? Fui pega em uma manhã, enquanto lavava roupa no tanque. Policiais bateram à porta, algemaram-me como se eu fosse uma criminosa perigosa. Liliane gritava, chamando por mim, enquanto me arrastavam para o carro. Mamãe, não deixa eles te levarem! Eu não podia fazer nada, só chorar e prometer que voltaria por ela. Se minha história te fez sentir raiva, se a injustiça e a traição que vivi te fizeram querer gritar, deixe um nos comentários e clique em curtir. Quero saber de onde você está ouvindo, de que canto do Brasil sua voz vem, porque cada é um grito contra aqueles que tentam nos calar. A terceira parte da minha jornada está por vir, e ela traz a luta para recuperar minha filha e minha dignidade. Continue comigo. A cela fria onde me jogaram após a prisão era mais do que um castigo, era a prova de que o mundo queria me apagar. Eu, Maria, hoje uma avó de 72 anos, carreguei por anos o peso de ser chamada de criminosa, de ter minha filha arrancada dos meus braços, de ver minha história distorcida por aqueles que deveriam me proteger. Mas essa é a história de como transformei a dor em propósito, de como lutei contra um sistema que me condenava e uma sociedade que me rejeitava, para recuperar minha filha Liliane e minha dignidade. Essa é a terceira parte da minha jornada, um grito de raiva contra a injustiça, mas também de esperança para quem ainda luta no escuro. Se minha história te faz sentir o fogo da revolta ou a força da superação, deixe um nos comentários e clique em curtir. Quero ouvir de onde você está escutando, de que canto do Brasil sua voz ecoa, porque cada voz que se junta à minha é um passo contra o silêncio que tentaram me impor. As algemas cortavam meus pulsos enquanto me levavam para a delegacia, com os gritos de Liliane ecoando na minha cabeça. Mamãe, não deixa eles te levarem! Eu não podia fazer nada, exceto chorar e prometer a mim mesma que voltaria por ela. Na delegacia, o interrogatório foi um pesadelo. Você matou seu sogro, Maria? Perguntou o delegado com um olhar de desprezo. Contei tudo, a morte de Tomás, os abusos de Haroldo, a noite em que me defendi com a frigideira. Provas? Perguntou o detetive, um homem de meia idade com olhos cansados. O que você tem além da sua palavra contra a reputação de um homem respeitado? Era exatamente como Haroldo disse que seria. Ninguém acreditaria em mim. Passei a primeira noite em uma cela com outras mulheres. O chão sujo, o ar pesado de medo e desespero. Não sabia onde Liliane estava, se estava com fome, se chorava por mim. A angústia era tão grande que vomitei o pouco que me deram para comer. No dia seguinte, mais interrogatórios, mais descrença. Os porcos foram abatidos, informou um policial mais jovem. Não encontramos restos humanos. Cadê o corpo? Contei a verdade. Joguei no chiqueiro. Sem corpo, sem crime, disse o detetive com um sorriso cínico. Mas temos o sangue na cozinha e sua fuga. É o suficiente para te manter presa até o julgamento. Foram os piores dias da minha vida. Piores que os abusos de Haroldo, piores que as agressões de Tomás, porque agora eu não tinha nem o conforto de saber que Liliane estava bem. Uma semana depois, uma assistente social, Dona Helena, de óculos grossos e prancheta na mão, me visitou. Sua filha está em um abrigo temporário, está se adaptando. Quando posso vê-la? Perguntei, com a voz rouca de tanto chorar. Depende do andamento do caso, e se ela quiser te ver. Como assim, se ela quiser? Ela tem 4 anos. Explicamos de forma apropriada para a idade que a mamãe fez algo errado e precisa ficar afastada por um tempo. Meu mundo desabou ainda mais. Liliane pensando que eu a abandonei, que eu era a vilã, era demais para suportar. 1 mês se passou sem notícias, sem advogado, sem audiência, só o limbo de uma cela lotada, comida intragável, medo constante. Foi quando conheci Joana, uma nova companheira de cela, uma mulher forte, de olhar desafiador,
presa por roubo, com apenas 3 meses a cumprir. Menina, você tá definhando, disse ela no terceiro dia, vendo que eu mal tocava na comida. Assim não chega ao julgamento. Contei minha história, sem nada a perder. Para minha surpresa, ela acreditou. Mais que isso, ficou indignada. O que fizeram com você é um crime, mulher. Tem uma organização que ajuda mulheres como você. Quando sair, vou atrás deles. Joana cumpriu a palavra. 2 semanas após sua soltura, recebi a visita de uma advogada, Lúcia, uma mulher negra de cabelo crespo e olhar determinado, representando um grupo de defesa dos direitos das mulheres. Sua história é mais comum do que você imagina, disse ela, após ouvir meu relato. Vamos lutar por você. Com Lúcia, as coisas mudaram. Primeiro, ela conseguiu autorização para eu ver Liliane. O encontro foi devastador. Minha filha, magra, cabelo cortado curto, me olhou com desconfiança, como se eu fosse uma estranha. Você deixou o vovô machucado, disse ela, quando ficamos a sós na sala de visitas. Não, meu amor, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Vovô estava fazendo coisas ruins com a mamãe, me machucando muito. Como explicar abuso a uma criança de 4 anos? Como justificar o que fiz? Lúcia também conseguiu minha transferência para a enfermaria da prisão. Eu estava com anemia grave, desidratada, com sinais de depressão profunda. Mas o golpe mais cruel veio em uma tarde chuvosa, quando Lúcia trouxe a notícia. Os irmãos de Tomás, Ricardo e Paulo, pediram a guarda permanente de Liliane. Eles alegam que você é mentalmente instável, que inventou as acusações contra Haroldo. Sabem como ele era, mas sem provas. É sua palavra contra a deles. E eles têm estabilidade financeira, uma casa estruturada. Não podiam tirar minha filha, mas tiraram. O juiz concedeu a guarda provisória a Ricardo, que levou Liliane de volta para a Bahia, sem me deixar dizer adeus. Foi meu fundo do poço. Naquela noite, juntei os comprimidos da enfermaria e engoli todos, querendo acabar com tudo. Não funcionou. Uma enfermeira percebeu, chamaram ajuda, bombearam meu estômago, me amarraram na cama para não tentar de novo. Passei semanas naquele estado, sem falar, sem comer direito, sem vontade de viver. A única coisa que me mantinha respirando era a ideia distante, quase impossível, de um dia rever Liliane. Foi quando conheci Irmã Clara, uma freira idosa que visitava a enfermaria, com rugas profundas e olhos gentis. Deus não abandona suas filhas, disse ela, segurando minhas mãos. Mesmo no vale mais escuro, ele caminha ao seu lado. Não acreditava muito. Que Deus permitiria a morte de Tomás, os abusos de Haroldo, a separação da minha filha, mas Irmã Clara não desistiu. Vinha todos os dias, lia passagens da Bíblia, falava quando eu não queria ouvir. Aos poucos, sua presença constante foi como uma luz tímida entrando em uma caverna escura. Você precisa ficar forte, insistia, para lutar pela sua filha quando sair daqui. Quando, não se. Aquela palavra, quando, fez diferença. Comecei a comer melhor, a responder ao tratamento, a acreditar que talvez houvesse um amanhã além daquelas paredes. Na minha primeira audiência, Lúcia trabalhou incansavelmente, juntando provas, testemunhas. Joana voltou para confirmar meu estado ao chegar à delegacia. Dona Rosa, a senhora do ônibus, testemunhou sobre meu desespero ao chegar em Salvador com marcas de violência. O grande avanço veio quando encontraram uma antiga funcionária da venda de Haroldo, Dona Zélia, que confirmou suspeitas sobre a morte da mãe de Tomás. Não foi febre, como ele dizia, ela testemunhou. Foi ele que bateu nela até não se levantar mais. Ainda assim, era um caso difícil. Sem corpo, com minha confissão sob circunstâncias duvidosas, com minha tentativa de fuga. O julgamento se arrastou por meses, idas e vindas de documentos, depoimentos, perícias. Fiquei presa o tempo todo, mas agora com tratamento médico regular.
Após quase 3 anos da morte de Tomás, recebi a sentença. Culpada por homicídio culposo, com atenuantes pelo contexto de abuso. 6 anos de prisão, com possibilidade de progressão ao regime semiaberto após cumprir 1/3 da pena. Era uma vitória e uma derrota. Vitória, porque reconheceram os abusos. Derrota, porque ainda ficaria anos longe de Liliane. Vamos recorrer, garantiu Lúcia. Essa sentença ainda é injusta. Voltei para a cela com sentimentos mistos. Era condenada, sim, mas tinha uma data de fim, um horizonte, por mais distante que fosse. Naquela noite, deitada no beliche duro, ouvindo os sons noturnos da prisão, tomei outra decisão. Usaria aquele tempo. Não deixaria os anos na cadeia serem apenas espera. Eles seriam preparação. Entrei no programa educacional da prisão, estudei o básico, já que parei na 4ª série. Logo, devorava tudo. Português, matemática, história, às vezes estudando 12 horas por dia. Também entrei no programa de trabalho. Costura, artesanato, limpeza. Qualquer coisa que reduzisse minha pena e me permitisse guardar algum dinheiro. Via Liliane apenas 2 vezes por ano, em visitas obrigatórias por ordem judicial, trazida por Ricardo. Ela crescia em saltos, cada vez mais distante, mais estranha. Aos 6 anos, já me chamava de tia Maria, em vez de mamãe, envenenada pelas mentiras dos tios que diziam que eu a abandonei, que matei o avô dela por ganância. Cada visita era uma facada, mas eu me agarrava àquelas horas, trazendo presentinhos, contando histórias, tentando reacender o amor que ela sentia por mim. Após 2 anos, consegui progressão ao regime semiaberto. Podia sair durante o dia para trabalhar, voltando para dormir na prisão. Irmã Clara, que nunca me abandonou, conseguiu um emprego na lavanderia do convento. Era a primeira brisa de liberdade em anos. Caminhar nas ruas, sentir o sol, ver o mar de Salvador novamente, mesmo tendo que voltar à cela à noite. 2 anos depois, veio a liberdade condicional. Saí da prisão em uma manhã ensolarada, aos 30 anos, mas sentindo como se tivesse vivido um século. Meu cabelo já tinha fios brancos, meu corpo marcado pela vida dura, meus olhos carregando o peso de tudo. Irmã Clara, meu anjo, ofereceu um quarto nos fundos do convento em troca de trabalho na cozinha e na lavanderia. A liberdade tinha um cheiro. Brisa do mar, pão saindo do forno da padaria, possibilidade. Eu estava magra, com os primeiros cabelos brancos, carregando apenas uma sacola plástica com poucas roupas. Irmã Clara me esperava do lado de fora, seu hábito branco imaculado contrastando com meu vestido cinza desbotado. Sem dizer nada, ela me abraçou, o primeiro abraço genuíno em anos. Vamos para casa, disse, e aquela palavra, casa, soava estranha, mas reacendia uma faísca em mim. Estabeleci uma rotina no convento das Irmãs da Caridade, em um bairro simples de Salvador. Acordava às 5, ajudava no café, depois ia para a lavanderia, entre tanques e ferros de passar. O trabalho era árduo, mas reconfortante na sua simplicidade. À noite, estudava na biblioteca do convento, incentivada pelas freiras a continuar a educação que comecei na prisão. Meu objetivo era claro. Precisava de estabilidade financeira e emocional para ter alguma chance de recuperar Liliane. Sabia que não seria fácil. Ricardo e sua esposa, Carmen, criavam minha filha há quase 7 anos. Ela tinha 11 anos e provavelmente me via como uma estranha, talvez até como a mulher má que matou o avô, como lhe contaram. 1 mês após minha saída, Lúcia, minha advogada, trouxe esperança. Consegui um caminho para visitas regulares, disse, espalhando documentos na mesa da cozinha do convento. Não podem impedir o direito da mãe, mesmo incondicional. Vamos entrar com uma petição. Foram 3 meses de batalha judicial. Ricardo contratou advogados caros, alegou que eu era perigosa, que traumatizaria a menina,
Mas a juíza, uma mulher de olhar compreensivo, decidiu a meu favor. Eu teria direito a visitas quinzenais aos domingos, sempre com supervisão de uma assistente social. O primeiro encontro foi em um parque em Salvador, um lugar neutro, disseram. Cheguei 1 hora antes, nervosa demais para ficar parada. Usei meu melhor vestido, comprado em um brechó com minhas economias, passei batom, prendi o cabelo. Queria parecer normal, confiável. Quando vi Liliane descer do carro com Ricardo, meu coração quase parou. Ela estava tão crescida, tão diferente da menininha da minha memória. Cabelo longo, uniforme escolar em vez dos vestidinhos que eu costurava, uma pré-adolescente, não mais uma criança pequena. Oi, disse ela, com voz sem emoção, olhos me avaliando como se eu fosse uma estranha. Oi, meu amor, senti tanta saudade. Fiz menção de abraçá-la, mas ela recuou. Claro que recuaria. Para ela, eu era a mulher que aparecia 2 vezes por ano em visitas tensas. A assistente social sugeriu um sorvete. Sentamos em um banco, o sorvete derretendo no calor, falando de coisas banais. Escola, amigos, as bonecas que ela colecionava. Tio Ricardo e tia Carmen vão me levar para Disney, contou, com um brilho de excitação. Engoli em seco. Eu nunca poderia dar algo assim, nem em sonhos. Quando a visita acabou, Liliane hesitou antes de ir. Por um instante, achei que me abraçaria, mas apenas acenou e correu para o carro, onde Ricardo e Carmen esperavam, bem vestidos, o casal perfeito para criar uma criança, diferente de mim, ex-presidiária, trabalhando na lavanderia de um convento. Chorei o caminho todo de volta, mas não desisti. Nas próximas visitas, levava presentinhos, uma pulseira feita à mão, doces caseiros, desenhos que fazia. Aos poucos, ela começou a se abrir, a contar sobre a escola, os amigos, a professora que gostava. Também perguntava sobre minha vida, sobre por que eu estive naquele lugar. Fiz algo errado, expliquei com cuidado, mas foi para me proteger. Às vezes, adultos tomam decisões difíceis. Em uma visita sem supervisão, levei-a à praia, depois a uma sorveteria. Ela estava mais relaxada, até segurou minha mão ao atravessar a rua. Tio Ricardo disse que você matou o vovô, ela disse de repente brincando na areia. Congelei. Mentir seria fácil, mas construiria nossa relação sobre uma base falsa. A verdade crua seria traumática. Seu avô me machucava muito, respondi. Fazia coisas que adultos não devem fazer com outros adultos. Eu me defendi, e ele se machucou muito. Ele era mau? Perguntou. Ele era doente na cabeça, filha. Machucava quem deveria proteger. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Depois pediu para construir um castelo de areia. A conversa acabou, por enquanto. Enquanto reconstruía minha relação com Liliane, trabalhava para melhorar minha vida. As freiras me incentivaram a concluir os estudos. Fiz cursos noturnos após longos dias na lavanderia. Aos 32 anos, consegui meu diploma do ensino fundamental. Você é inteligente demais para passar a vida lavando roupa, disse irmã Rosa, a mais jovem do convento, que lecionava em escola pública. Já pensou em ser professora? A ideia parecia impossível. Ex-presidiária, com antecedentes criminais, professora. Sua condicional acaba em 2 anos. Depois, nada impede. Precisamos de professoras nos bairros pobres. A semente foi plantada. Comecei a economizar cada centavo. Mudei do convento para um quarto alugado no centro, onde consegui um emprego melhor em uma lavanderia industrial. Quando a condicional acabou, eu tinha dinheiro suficiente para me inscrever em um curso noturno de magistério. Trabalhava de dia, estudava à noite, via Liliane nos fins de semana. Era exaustivo, mas cada livro que lia, cada aula que fazia, me dava a sensação de finalmente tomar as rédeas da minha vida.
Liliane, agora com 16 anos, era uma adolescente cheia de opiniões e rebeldia típica da idade. Nossa relação melhorou muito. Ela me via como mãe, embora ainda vivesse com Ricardo e Carmen, que se tornaram sua família. Mas então veio a nova onda de injustiça. Minha história vazou em Salvador. Talvez alguém do julgamento, talvez alguém da cidadezinha que se mudou para a capital. De repente, eu era a mulher que matou o sogro. No curso de magistério, colegas pararam de falar comigo. Na lavanderia, clientes pediam outra pessoa para atendê-los. Até no mercado do bairro, sentia os olhares, ouvia os cochichos. Aquela ali, a assassina. A vergonha voltou com força. A sensação de ser menos que humana, de não merecer uma segunda chance. Pensei em desistir, em fugir de novo, em me esconder. Foi Liliane, ironicamente, quem me deu forças. Mãe, você é mais forte que isso, disse ela, quando contei que pensava em mudar de cidade. Passamos por coisas piores, essas pessoas nem te conhecem de verdade. Minha filha, tão jovem, tão sábia. Com o apoio dela, continuei. Concluí o curso de magistério aos 37 anos. Não foi fácil encontrar uma escola que me aceitasse com meu passado, mas Irmã Rosa conseguiu uma vaga em uma escola comunitária mantida pelo convento. Meu primeiro dia como professora foi aterrorizante. Uma turma de alfabetização, 30 crianças de 6 a 8 anos, muitas de famílias pobres, algumas nunca tinham segurado um lápis. Bom dia, crianças. Sou a professora Maria, disse tremendo. A palavra professora soava estranha, imponente. Eu, que mal estudei na idade certa, agora ensinava. A primeira semana foi um desastre. Não controlava a turma, não sabia explicar. Chegava em casa exausta, chorando. Mas não desisti. Lembrei das palavras de Liliane. Você é forte. E segui em frente. Com o tempo, melhorei. Aprendi a captar a atenção das crianças com histórias, a usar sua energia, a adaptar o ensino ao ritmo de cada uma. No fim do primeiro ano, quando várias conseguiram ler suas primeiras palavras sozinhas, senti uma alegria que nunca imaginei possível. O salário de professora era pequeno, mas, com minhas economias da lavanderia, consegui alugar um apartamento maior, sala, quarto, cozinha. Um luxo comparado aos cubículos onde vivi. Liliane, agora com 20 anos, estudava enfermagem na universidade, com uma bolsa conseguida pela influência de Ricardo. Passava mais tempo comigo, às vezes dormia no apartamento nos fins de semana. Tio Ricardo e tia Carmen foram bons para mim, disse ela, uma noite, enquanto víamos TV. Mas sempre senti que faltava algo. Você, sua história, sua força. Chorei, abraçando-a. Minha filha não só voltou para minha vida, ela me admirava, apesar de tudo, dos meus erros. Quando Liliane me deu meu neto, Miguel, aos 23 anos, pediu que eu fosse parte da vida dele. Quero que ele cresça conhecendo sua história, sua força, disse, colocando aquele bebê nos meus braços trêmulos. Segurei-o com reverência, maravilhada com como a vida dá voltas. Eu, que fui separada da minha filha, agora tinha a chance de ser avó desde o primeiro dia. Minha redenção veio aos poucos. Continuei lecionando, agora com mais experiência, dando aulas mais avançadas. Comecei a participar de grupos de apoio para mulheres vítimas de violência, contando minha história sem romantizar, sem omitir meus erros, mas destacando a força que descobri em mim mesma. Se eu consegui sobreviver e reconstruir minha vida, vocês também podem. Dizia às salas cheias de mulheres com olhares que eu reconhecia bem. As reações eram diversas. Choros, abraços, agradecimentos, às vezes desconfiança ou julgamento. Mas cada vez que uma mulher vinha depois e sussurrava, passei por isso também e achei que estava sozinha. Eu sabia que valia expor minhas cicatrizes. Quando a pandemia isolou o mundo, meu neto Miguel, então estudante de direito, sugeriu que eu contasse minha história na internet. Vó,
Tem muita gente precisando ouvir isso, especialmente mulheres presas em casa com agressores. A ideia me assustava. Mal sabia usar um celular, mas Miguel insistiu. Comprou equipamentos simples, me ensinou o básico. Liliane ajudou a organizar os temas. Assim nasceu Contos de Vó, gravado na minha sala simples, com minha netinha Clara, filha de Liliane, brincando ao meu lado. O primeiro vídeo teve 20 visualizações, o segundo quase 100. O terceiro, onde contei os abusos de Haroldo, viralizou. Mais de 100.000 pessoas assistiram em uma semana. Mensagens chegavam aos milhares. Sua história salvou minha vida. Saí de casa com meus filhos hoje por sua causa. Hoje, meu canal tem 500.000 de inscritos. Fui convidada para eventos, entrevistas, documentários, não por ser especialista, mas por ter sobrevivido e ter coragem de contar. Mas a raiva ainda queima quando penso nos irmãos de Tomás, que tentaram me silenciar com processos judiciais, alegando que eu difamava a família. Eles, que sabiam quem Haroldo era, que envenenaram Liliane contra mim, queriam apagar minha voz de novo. Não conseguiram. Minha história é minha arma. Minha verdade é minha vitória. Não me arrependo do que fiz para sobreviver. Meu único arrependimento é não ter acreditado no meu valor antes. Transformei veneno em remédio, dor em propósito, e isso, mais que qualquer vingança, é a maior vitória que poderia ter. Se minha história te tocou, se a raiva ou a esperança que sentiu te faz querer lutar, deixe um nos comentários e clique em curtir. Quero saber de onde você está ouvindo, porque cada voz é um eco da minha luta. Minha jornada não termina aqui, porque enquanto houver mulheres silenciadas, continuarei gritando. A história de Vó Maria é um soco no estômago, um grito de força e resistência contra a injustiça. Sua luta contra abusos e traições ensina que, mesmo nas trevas, podemos encontrar luz através da coragem e da determinação. No Brasil, onde tantas mulheres enfrentam violência e silêncio, sua história nos inspira a acreditar em nosso valor, a lutar por nossos direitos e a nunca desistir, por mais duro que seja o caminho. A lição é clara. Transformar dor em propósito é possível, e cada um de nós pode ser uma voz de mudança. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a força de Maria, deixe um nos comentários, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal Contos de Vó para não perder as próximas histórias. Sua voz faz diferença. Vamos juntos romper o silêncio.